Olá, meu nome é Eduardo Capanema, sou estudante de matemática computacional na UFMG. Vou falar hoje sobre um tema fascinante no campo dos sistemas distribuídos, que é o algoritmo de Lamport, da padaria, Lamport's Bakery Algorithm. Esse algoritmo foi proposto por Leslie Lamport, que é um cientista da ciência da computação, mas que tem muita relevância para nós da matemática computacional, porque além dele ter desenvolvido linguagens de validação matemática de programas e algoritmos, ele tem uma abordagem sempre voltada para a utilização da matemática para melhoria e otimização dos programas de computador. Uma solução elegante que ele propôs é o problema para um problema famoso, que é o da exclusão mútua, que foi o algoritmo chamado de algoritmo da padaria. Garantiu que processos nos sistemas distribuídos possam acessar recursos compartilhados de maneira ordenada e segura, sem conflitos. Ok, vamos entender então como é que funciona esse problema e como que o algoritmo soluciona. O problema da exclusão mútua nos sistemas distribuídos é importante para entender que ele resolve um problema antigo de sistemas distribuídos e processos em computação, que é o da exclusão mútua, em que vários processos podem tentar acessar um recurso compartilhado todos ao mesmo tempo. E isso pode gerar problemas terríveis, como deadlocks e travamento do sistema ou corrupção de processos. Pode ser, por exemplo, um arquivo, uma seção crítica de código que está concorrendo para utilizar. Sistemas que vêm de diferentes requisições, por exemplo, que vêm de diferentes sistemas. E o objetivo desse algoritmo da padaria é garantir que apenas um processo acesse o recurso de cada vez. A analogia da padaria é a seguinte: você imagine que você está numa padaria movimentada e os clientes, eles todos querem acessar o serviço da padaria ao mesmo tempo. O algoritmo ele funciona como se cada cliente fosse um processo, e esses processos pegam uma senha ao entrar, e o atendente chama os números em ordem crescente, garantindo assim que todos sejam atendidos na sequência em que eles chegam. O algoritmo da padaria de Lamport ele usa uma ideia semelhante para organizar processos que competem por um recurso. As regras básicas do algoritmo são as seguintes: o funcionamento pode ser dividido em 3 passos fundamentais. Pegar o número, gerar um número, que o processo, quando entra na seção crítica, ele escolhe um número que é maior do que qualquer um número já utilizado. Ele espera, então, por sua vez, depois de pegar o número, o processo verifica se há outro processo ou número menor, e em caso de empate, um identificador menor é gerado. E ele só entra na seção crítica quando chega a vez dele. Depois que ele utiliza o recurso, ele libera o número e sai da seção crítica, e outros processos podem acessar. Funcionamento detalhado com um exemplo para a gente entender. Nós temos 3 processos, P1, P2 e P3. Suponha que o P1 quer entrar na seção crítica, ele escolhe o número 1. Em seguida, o P2 também quer entrar na seção crítica, ele escolhe o número 2 que está disponível. O P3 entra, então, na disputa também e escolhe o número 3. Agora, os processos verificam as condições. O P1 entra primeiro, ele tem menor número. O P1 termina, o P2 entra, e depois a mesma coisa com o P3. Se 2 processos pegarem o mesmo número, né, vamos pensar em sistemas distribuídos, e um acha que aquele que está disponível pega o número 2, por exemplo, um outro que está em outra localização pega o número 2 também. Então, se ambos tiverem o número 2, por exemplo,
o critério de desempate é o identificador do processo, certo? Então existe uma hierarquia dentro dos empates de processo. E as propriedades do algoritmo são que ele garante três propriedades fundamentais: exclusão mútua, que é o problema que ele resolve, apenas um processo acessa de cada vez, o progresso, nenhum processo é bloqueado indefinidamente, todos eventualmente têm a sua vez, e a justiça, a ordem é determinada pelos números atribuídos. E no caso de empates, por exemplo, o próprio número do processo desempata, garantindo assim que ninguém é atendido juntamente e sempre um a cada vez. E fundamentalmente é assim que ele funciona, certo? Ok, então, resumindo, o Lamport-Bakery Algorithm é uma solução simples, brilhante para o problema de exclusão mútua nos sistemas distribuídos. Ele é inspirado pela analogia do dia a dia e garante justiça, exclusão mútua e progresso, sendo uma base teórica importante para os sistemas modernos. Apesar das limitações, a contribuição histórica é inegável e ele influencia e é utilizado até hoje por praticamente todos os sistemas distribuídos em algum nível, e ele influenciou muito o design dos algoritmos complexos usados atualmente também nos sistemas distribuídos e computação em nuvem. Então é isso, muito obrigado por assistir e até mais.